Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, a nossa convidada é jornalista. Foi eleita pela primeira vez vereadora de Manaus em 2004. Há pouco tempo, deixou o comando da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Agora, pelo Republicanos, vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Seja muito bem-vinda, Mirth Salles. Prazer recebê-la aqui no Real Time. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez ter essa oportunidade, de falar com todo esse público do Real Time. Mirth, me diz uma coisa, você sempre esteve ligada ao parlamento, foi agora do Executivo Estadual, parlamento municipal, do Executivo agora estadual. Por qual razão você está decidindo disputar uma vaga, colocar seu nome à predisposição para disputar uma vaga em Brasília? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de termos mulheres disputando uma vaga, seja no Legislativo, seja no Executivo, nas câmaras municipais, estaduais, na Câmara Federal, no Senado a dificuldade é maior ainda, nós temos candidatas mulheres. Hoje mesmo nós não temos nenhuma candidata mulher ao Senado aqui pelo Amazonas. Então, nós nos reunimos com o partido, e nós recebemos esse convite e decidimos, então, mais uma vez, disputar a eleição. É uma pré-campanha ainda, nós temos ainda até julho para bater o martelo, essa que é a verdade. Falando de interior agora e dessa pré-campanha, é preciso formar base, né? Você sempre foi muito ligada, como eu falei no começo, ao Parlamento Municipal e agora precisa encarar mais 61 municípios. Cita para mim 3 municípios que você tem visitado com mais frequência e entendido que é preciso consolidar uma base. Olha, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Maués, eu tenho um trabalho já que eu iniciei no município de Maués, lá em Tabatinga, é um município também que eu pretendo voltar, que eu tenho algumas pessoas, algum trabalho que a gente já iniciou por lá, até como secretária de Estado, algumas realizações que nós fizemos. Eu cheguei a inaugurar PACs no interior do Estado, os SAMICs, então, nós fazemos o atendimento a algumas pessoas do interior. Então, eu quero trabalhar no máximo com 10 municípios, porque não adianta querer abarcar o mundo com as pernas, porque senão se torna uma campanha realmente difícil. Qual o principal problema desses municípios que você está tentando consolidar essa base? Olha, um município que não tinha problema e que agora pode ser que tenha problemas, é Maués. Maués, por conta aí dessa ameaça que nós temos aí dos concentrados, pode colocar em risco municípios como Maués e Presidente Figueiredo, que são municípios que passam a ser foco de preocupação, ou pelo menos deveriam, por parte dos parlamentares. Porque só em Presidente Figueiredo, eu estive essa semana em Presidente Figueiredo, só em Presidente Figueiredo são mais de 1.200 empregos diretos. É necessário ter uma atenção especial com esses municípios. Outro município que merece muita atenção nossa e que as pessoas não se atentam para isso é o município de Rio Preto da Eva. O município de Rio Preto da Eva tem 65% das suas terras pertencem à SUFRAMA, são áreas suframadas. Então, o Distrito Industrial ele pode correr daqui até Rio Preto da Eva, com incentivos. Então, o município de Rio Preto da Eva ele não é tratado com a devida importância, só se fala muito aqui no Distrito Industrial, nosso polo aqui dentro da capital, enquanto que, na realidade, nós podemos ter as fábricas estendidas até o município de Rio Preto da Eva. Então, eu penso que nós temos que ter esse olhar em Brasília, para que nós possamos voltar os olhos, na realidade, ter um olhar aqui para esses municípios com essa grita lá em Brasília, porque lá em Brasília tudo começa. Eu, como vereadora, cheguei a travar algumas brigas lá em Brasília, trazendo resultados para Manaus, já como vereadora. Já pegando carona nesse tema que você está falando sobre a Zona Franca de Manaus, você enxerga que o presidente Jair Bolsonaro foi o pior presidente para o Amazonas? Não, eu não acredito que ele foi o pior presidente para o Amazonas. Eu só acho que ele não teve um olhar para cá, para o estado do Amazonas. Ele teve outras prioridades, provavelmente, deve ter tido outras prioridades, mas eu penso que aquela história, sempre há tempo, de corrigir. Cada executivo, ele tem, não tem como a gente dizer que eles não têm as suas predileções. E, infelizmente, o norte do país, ele nunca teve predileção de ninguém, essa que é a verdade. O norte e o nordeste nunca tiveram predileção do Planalto Central. Então, talvez por conta da quantidade de representantes que nós temos, aí os presidentes da República, eles não se sentem, talvez assim, em risco, porque são apenas 8 votos, aqui do Amazonas pelo menos, então, por isso, eles fazem o que fazem, mas eu acredito que não foi só Jair Bolsonaro, não.
Eu acho que tantos outros que passaram por aí nunca deram devido valor à região norte. Tanto é que nós temos aqui uma BR-319, que desde a década de 70, depois que foi aberta, que foi asfaltada, de lá para cá nós não tivemos mais nenhuma manutenção. Foi promessa de campanha do presidente. Na realidade, se você for observar, você for puxar nos anais das campanhas, eu acho que todo presidente, quando entrou, prometeu isso. Prometeu para tentar levar os votos daqui do Amazonas, sabe? É uma promessa, acho que de todo mundo. Aí quando chega lá na frente, eu não sei o que acontece, que eles embarreram em algum lugar. Tem alguma caixa misteriosa, tem algum lugar muito misterioso. Pois é, você mencionou que é possível ainda corrigir erros do presidente Jair Bolsonaro, mas até quando o governador foi lá com ele, não corrigiu o erro. 2 dias depois, prejudicou ainda mais. Ele esteve recentemente aqui na Marcha para Jesus, né, no último sábado, e reafirmou que essa redução de IPI para outros estados não prejudica a Zona Franca, que ele não vai deixar prejudicar a Zona Franca. Então a gente está esperando agora para saber de que forma é que não vai prejudicar a Zona Franca, porque até aqui vai prejudicar. Agora tem um detalhe, se nós conseguirmos, que eu espero que a gente consiga, vencer essa queda de braço na justiça, vai ficar ruim para a presidência da República. Eu acho que poderia-se, né, evitar esse vexame. Mitz, qual a tua meta de votos? É preciso fazer conta. A meta que o povo do estado do Amazonas me der. O que acontece? Voto é uma coisa muito complicada, né? A gente não sabe. Quando a gente coloca um nome à disposição da população, tanto pode ser muito ruim, quando pode ser uma surpresa. Nós já tivemos aqui surpresas que nós não imaginávamos. Tivemos uns efeitos aqui de pessoas que se candidataram a primeira vez e foram um verdadeiro boom, né? Como eu falei, é a primeira vez que eu sou candidata à Câmara Federal. Então, de verdade, eu não sei o que pode acontecer. Agora, o que eu posso dizer? Posso dizer que eu vou mostrar todo o trabalho que eu fiz ao longo desses 16 anos. Eu vou insistir um pouco mais nessa pergunta, porque eu vou tentar arrancar essa resposta de uma melhor maneira. Vamos lá. O Republicanos é um partido com uma sigla bem significativa a nível nacional e local. Há quem diga que precisa de mais de 200 mil votos aí, dependendo da matemática que for feita para analisar o voto de legenda, o voto diretamente na pessoa, no candidato. Para entrar pelo seu partido numa vaga em Brasília, quantos votos seriam necessários? Olha, para a primeira vaga são 260 mil votos, né? Para que o republicano faça e ocupe 2 vagas, são 320 mil votos, tá? Então, todos os 9 candidatos aí somados têm que fazer 320 mil votos para que possam entrar dois deputados federais, no caso, os 2 mais votados. Eu acredito que, em média, entre 120 e 130 mil votos, eu acredito, que faz o primeiro. O candidato que tiver no republicano 130 mil votos, ele tem a primeira vaga. Primeira vaga, Mirth Salles, a segunda vaga seria de quem? Sabe Deus, sabe Deus. Eu não tenho vaidades com... Sabe, quando a gente entra na política, a gente sempre quer ser o primeiro colocado, né? Nós queremos estar o primeiro nas pesquisas. Aí depois eu aprendi o seguinte, que não adianta ter 200 mil votos. Quando a gente entra no parlamento, a gente tem um voto só. Então eu quero entrar. Agora, voltando para a matemática. Gosta de matemática. Voltando para a matemática, qual o valor que você pretende investir nessa campanha? Eu não costumo ser uma candidata... Mulher é muito regradinha, né? Com despesas, a gente costuma trabalhar com papel e caneta na mão. Eu ainda não sei qual é o valor do fundo partidário. Né? Nós teremos aí um fundo partidário, nós teremos aí em 2 etapas, e eu ainda não sei, de verdade, eu não sei qual é o fundo partidário. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu me adequo a qualquer... Se me colocarem numa kitnet, eu vou morar numa kitnet. Se me colocarem numa casa gigante, eu vou trabalhar com uma casa gigante. Na realidade, eu vou adequar a minha campanha ao valor que eu tiver, né, que o partido investir, né, o fundo partidário. De verdade, eu ainda não sei qual é a perspectiva do fundo partidário do Republicanos aqui para o estado do Amazonas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que se eu tiver 500 mil reais, a minha campanha, ela será feita com 500 mil. Se eu tiver 1 milhão, será feita em 1 milhão. Se eu tiver 200 mil reais, eu vou ter que dar meu jeito, a minha campanha vai ter que caber em 200 mil reais. Eu vou me adequar com o valor que eu receber de fundo partidário. Agora, você começou a falar sobre a bandeira de defesa da Zona Franca lá em Brasília. E quais as outras bandeiras que você pretende levar, aqui de forma bem objetiva, para a Câmara Federal? Empreendedorismo feminino.
Eu acho que o empreendedorismo feminino, ele é uma bandeira que... Eu fui presidente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal de Manaus, agora em 2019 e 2020, e eu fiz um trabalho, um projeto chamado Mulher Empreendedora. Eu capacitei 2.000 mulheres em 2 anos, tirei essas mulheres de dentro de casa, ia lá na comunidade, capacitava essas mulheres, mulheres que não imaginavam nem que elas podiam ter uma profissão dentro de casa. Nós precisamos capacitar as mulheres dentro das comunidades, lá nos bairros, lá onde elas estão, porque essas mulheres elas podem ganhar dinheiro fazendo um brigadeiro, fazendo um bolo, fazendo um din-din. Então, eu penso que as mulheres precisam ter mais incentivos para empreender dentro de casa. Nenhuma mulher gosta de ficar sem trabalhar, até porque elas gostam de ter as coisas dentro de casa. Ela quer comprar uma geladeira nova, ela quer comprar um fogão, ela quer comprar tudo. E, às vezes, o marido, o dinheiro mal dá para sustentar a família. Agora, como fazer as emendas individuais que cada deputado tem à disposição chegar na ponta? Que projetos seriam esses? Nós temos o CETAM, por exemplo, o CETAM que tem um trabalho muito forte na capital e no interior em relação aos cursos, né, que são tanto para homens quanto para as mulheres, através das prefeituras, né, através dos CRAs, dos clubes de mães. Nós temos os centros comunitários. Por exemplo, uma coisa que eu percebi com o passar dos anos foi que eu, como repórter, antigamente, eu ia num bairro fazer matéria num centro comunitário. Eu ia no centro, por exemplo, eu ia num centro comunitário onde as mulheres estavam fazendo um curso de corte e costura. Eu ia num clube de mães. Hoje é difícil você encontrar um clube de mães. Não tem mais. Os clubes de mães foram invadidos, foram tomados, não tem investimento. Então, nós precisamos, por exemplo, construir clubes de mães nos bairros, construir clubes de mães no interior, porque a partir desse clube de mães, lá é que está o centro de atenção à mulher, para as mulheres fazerem os seus cursos, para as mulheres terem capacitação, para as mulheres pedirem socorro, por exemplo, dentro de um bairro. Eu sou muito, muito a favor, uma coisa que eu vou lutar muito, é para a volta, tá? O retorno dos clubes de mães, tanto na capital quanto no interior. Chegando ao Parlamento Federal, você vai ser uma deputada governista? Independente do presidente que esteja lá. Chegando à Câmara Federal, eu vou ser pelo estado do Amazonas. Uma coisa que nós temos que aprender, não é quem usa o verde e amarelo, não é vermelho, tá? Não é uma questão de bandeira. Eu não sou nenhum dos dois, eu sou pelo estado do Amazonas. Quem estiver com o estado do Amazonas, eu estarei junto com ele. Então, o que nós temos que aprender é a ser mais bairristas, como os outros estados são. Aqui ninguém entra, com o meu povo ninguém mexe. Mas observando essa questão da Zona Franca que está muito em voga, e observando, por exemplo, a mineração em terra indígena, o garimpo, as madeireiras, você é a favor desse tipo de exploração? Eu sou a favor desde que se criam regras. O grande problema no Brasil é o seguinte, eles proíbem, mas é uma proibição que eu não entendo, porque proíbe, mas todo mundo faz. Se proíbe o garimpo e você passa em tudo quanto é lugar e vê as balsas de garimpo e todo mundo fecha os olhos. Né? É uma proibição, porque é proibido desmatar a floresta, aí todo mundo vai lá e desmata. Se cometem crimes aos olhos de todo mundo e não se faz nada. Na realidade, essas pessoas elas não pagam impostos, elas estão ligadas diretamente ao crime. É um risco para a população do município onde essas pessoas moram, porque coloca essas pessoas em risco. Então, na realidade, você tem que regulamentar a coisa, você cria regras. Porque aquilo que você cria regras, você pode vigiar, você pode fiscalizar. Diz uma coisa, como é que você avalia a gestão do prefeito Davi Almeida do Avante? Eu acho que o prefeito Davi Almeida, ele é um prefeito muito, muito dinâmico, né? Ele é muito ágil, assim. Eu gosto muito da forma do Davi de governar. Ele é muito acelerado, ele dorme tarde, acorda cedo, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque aí todos os secretários têm que entrar no ritmo dele, os funcionários têm que entrar no ritmo dele. E o governador Wilson Lima, do União Brasil? Pois é, o governador Wilson Lima, ele é muito parecido, né, com o prefeito Davi Almeida. Eu já vou falar como secretária que eu estive durante 1 ano e 4 meses. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como secretária, eu já fui secretária de Estado uma vez, como ao lado do governador Wilson Lima. Ele também, ele é muito rápido, ele quer as coisas assim, ele tem pressa de fazer. E a pandemia, ela deu uma segurada no governo, né? Ela deu uma segurada em todas as ações de governo que já poderia ter acontecido muito mais coisas. Por exemplo, eu inaugurei 2 parques novos junto com o governador Wilson Lima, poderia ter inaugurado 4. E ele é muito dinâmico, ele quer que resolva. Né? Mas uma coisa assim que ele tem, assim, muito, que eu acho muito, muito interessante, ele é muito, muito aberto ao diálogo.
E é muito rápido para conversar com ele. Você chega, telefona, ele atende, despacha, ele é isso mesmo, ok, pode fazer. E isso é muito bom, porque isso dá um dinamismo para o governo, dá um dinamismo para todos os secretários que querem trabalhar, que querem fazer um bom trabalho. Aproveitando a tua experiência política, Mirtz, me diz uma coisa, você, observando até mesmo as pesquisas eleitorais que recentemente estão sendo divulgadas, mano, o Amazonas terá um segundo turno para o governo do estado, isso é muito natural. Quem estará no segundo turno ao governo do Amazonas? Eu acredito, sinceramente, eu acredito que o segundo turno, quem vai para o segundo turno, acho que o governador Wilson Lima e o amazonino, acredito eu. Porque, na realidade, a gente não sabe, não sabemos ainda se o senador Eduardo Braga será candidato ou não. Porque se ele não for candidato, o senador Eduardo Braga, então é muito óbvio o segundo turno. O governador Wilson Lima e amazonino Mendes. Agora, se o senador Eduardo Braga for candidato, aí nós temos uma terceira via, né? Mas eu acredito que o governador Wilson Lima ele está no segundo turno, mas nós não sabemos quem seria a segunda pessoa. E quando eu falo assim, ele está no segundo turno, é porque eu acredito que o trabalho que ele vem fazendo, eu acho que credencia ele para o segundo turno, sabe? Credencia ele sim para uma reeleição. As pesquisas eleitorais mostram um favoritismo entre Omar Aziz e Arthur Vigílio Neto para a vaga que vai se abrir lá no Senado. Possivelmente será um colega seu de bancada ali em Brasília. Quem é seu favorito entre esses dois nomes? Olha, eu vou, sabe aquela história, eu me reservo o direito de ficar assim. O que acontece? O Senado ele dá muito complicado. Na realidade, nós temos muitos nomes, né? Ainda muitos não, né? Na realidade, acho que nós temos aí uns 4 candidatos só para o Senado, mas assim é muito complicado. Eu acho que está muito conturbada essa eleição para o Senado. O Senado, eu acho que vai ser tão disputada quanto a eleição de governo. Mais uma vez, uma pergunta que eu vou, pela tua experiência política, o que você vê ao longo desse tempo, ao perceber que política realmente virou um balcão de negócio ou essa afirmação está equivocada? Para muitos, sim. Para muitos, sim. Eu vejo pessoas entrando na política que eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa quer na política? Eu, uma vez, sentei com uma pessoa para conversar, e aí essa pessoa disse, tá todo mundo entrando na política, eu vou entrar também, para ver se eu pego uns contratos aí com o governo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu queria que nos bairros, né, nas comunidades, as pessoas ouvissem e enxergassem isso, porque é muito complicado quando uma pessoa entra na política com o interesse de encher os bolsos. A política é um espaço de muita responsabilidade, porque através de nós políticos se pode mudar a vida das pessoas e de preferência que mude para melhor. Você acredita que o Brasil vai ficar melhor, vai ficar pior, ou tende a ficar como está, seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com Ciro Gomes ou outro candidato? Olha, eu sou brasileira, né? O brasileiro, ele nunca perde a esperança. Eu acho que nós já passamos aí, eu acho que como outros países também, quando a gente vê assim, a gente pensa que é a esperança e tal, a gente chega lá, não, esse aqui agora vai. Aí começa bem, e lá na frente começa a capengar, na realidade. E nós já tivemos várias experiências boas, experiências ruins, mas eu só espero que a população faça análise, principalmente quem já teve mandato, quem já esteve à frente do executivo, quem já teve a chance de governar ou a chance de ser parlamentar, esse ele é julgado. Então que a população julgue direito. Vai lá, olha, o Google hoje não deixa ninguém mentir. Você bota o nome do cristão lá e aparece tudo sobre a vida da pessoa. Até se ele roubou uma galinha na esquina, se duvidar se ele deve a Riachuelo, aparece tudo lá, a vida da pessoa, está toda no Google. Então, se a pessoa é política, aparece toda a vida dela. Então, as pessoas precisam ter o hábito de pesquisar. Não adianta só votar por votar, gente. Mirtz, muito obrigado mesmo por ter vindo ao Real Time mais uma vez. Te agradeço, assim que confirmada candidata pelas convenções do seu partido. Fique à vontade para retornar e falar mais sobre suas propostas. Obrigado. Eu é que agradeço. Eu agradeço mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição, né? À disposição, porque para mim, acho que Manaus, o Amazonas, para mim, quando a gente entra na política, é assim, é uma paixão. E eu gosto de lutar com unhas e dentes para aquilo que eu acredito e eu vou continuar lutando, né? E sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, eu vou aproveitar e muito. Eu quero agradecer mais uma vez ao Real Time pelo espaço.
Obrigado. Eu conversei com Mirth Salles, ela é pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos. A você, meu muito obrigado, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também segue a gente nas redes sociais e distribui essa entrevista nos seus grupos de WhatsApp. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.